Fala, loucos do bando. E aí? Hoje o papo reto tem cara de papo sério. Tem muita coisa errada aí acontecendo no Coringão. E não só dentro do Corinthians, mas também em parte da sua torcida. Vamos lá. Corinthians perdeu para o Always Ready na estreia da Libertadores e a indignação foi geral. Você viu aqui no pós-jogo que todo mundo ficou puto, todo mundo ficou indignado com a postura, com a falta de vontade do Corinthians. Isso ocasionalmente ia resultar em cobranças. Grande parte da torcida, de maneira correta, ficou do lado do Vitor Pereira e acabou comprando a ideia de que o elenco está acomodado e não está dando a resposta esperada. Muitos citaram aí outros treinadores, como o próprio Silvinho, o próprio Thiago Nunes, e todos aqueles treinadores que vieram para o Corinthians e não deram certo. E aí fez-se a grande questão, de quem que é a culpa? A culpa é dos jogadores ou a culpa é da comissão técnica? Paralelamente a isso, na mídia começaram a aparecer, curiosamente, notícias de que os jogadores não estão satisfeitos com o treinamento, que o treinamento está muito pesado, que isso está ocasionando muitas lesões, enquanto a mídia comprou esse discurso e passou esse discurso para o torcedor. De certo modo que até a maior organizada do Corinthians, que é a Gaviões, acabou soltando uma nota, dando nome aos bois e usando o termo panelinha. E aí, cara, sendo bem sério pra vocês, é algo que me incomoda, tá ligado? Porque o uso do termo panelinha dentro do Corinthians, ele varia muito com a fase do jogador. Quando eu ouvi pela primeira vez que o Corinthians tinha uma panelinha, a panelinha era formada pelo Cássio, pelo Fábio Santos e pelo Jô. Jogadores que não estavam jogando nada. Hoje, essa panelinha já passou a ser composta também pelo Gil e também composta pelo Paulinho. Curiosamente, jogadores aí que estão rendendo levemente abaixo. E o principal problema de se dar nome aos bois é que você faz com que marginais que se travessem de torcedores façam atitudes deploráveis, atitudes que não são racionais, que não são de torcedores. Hoje mesmo saiu a notícia que o Cássio e a sua mulher fizeram um boletim de ocorrência porque foram enviadas mensagens para o Cássio em tons de ameaça de morte, até mesmo com uma foto de uma arma ali perto da camisa e uma cobrança ao Cássio. Há muito tempo a gente já vem falando nesse canal que as cobranças ao Cássio são excessivas. E aí eu pergunto para você, torcedor, na derrota para o Always Ready, qual foi a culpa do Cássio no resultado? Na partida de hoje, qual foi a culpa do em qualquer partida desse ano, Qual foi a culpa do goleiro Cássio diretamente no resultado? Esse ano quem está jogando mais bola, Gil ou João Vitor? Por que a cobrança é sempre feita em cima do Gil? E, além do mais, até quando a gente vai permitir que ídolos da história do Corinthians, que treinam e que desempenham bem, apesar de ter caído de nível nos últimos anos, claramente o Cássio é um excelente goleiro, é um dos melhores goleiros do Brasil, tá? Até que ponto a gente vai permitir que as cobranças façam com que jogadores sejam ameaçados e que atitudes deploráveis como essas ocorram? Fica outro questionamento para vocês também. Normalmente, os jogadores que estão sempre juntos são o Gil, o Cássio, o Roger Guedes, o João Vitor, o Duqueiroz, o William, o Paulinho. E aí, quais esses são a panela que querem forçar a queda do treinador? Somente os que não estão jogando bem? O William, por exemplo, que anda direto com o Jô, que anda direto com o Cássio, ele não é um jogador, ele não faz parte da panela porque ele é um jogador que você ainda quer ver no Corinthians. O Corinthians tem muitos problemas. O Corinthians precisa se ajustar dentro de campo. Os jogadores do Corinthians têm que ser cobrados. Mas hoje eu me sinto envergonhado pelo que aconteceu com essa cobrança ao Cássio e também com a cobrança que foi feita ao Gil. A violência nunca foi a marca registrada da fiel torcida, marcada sempre pela lealdade, humildade e procedimento. Então, pessoal, futebol, apesar de muitos perderem a cabeça, muitos perderem o dinheiro, muitos perderem amizades e, infelizmente, perderem a vida, futebol é apenas um esporte, é apenas entretenimento. Queira você ou não. Não faça com que a sua paixão o deixe cego. É isso. Vai Corinthians, não para de lutar. Continuamos juntos, esperando que esse momento turvo aí
do Corinthians no ano passe e que os resultados em campo voltem a aparecer. Vai, Corinthians!